Alguma vez você já se sentiu como se sua mente estivesse cheia demais, como uma estante abarrotada de livros que você nem lembra mais porque guardou? Aos 50 anos ou mais, isso se torna ainda mais comum. São décadas de histórias, responsabilidades, decisões difíceis, palavras não ditas e pensamentos que parecem nunca dar trégua. Acordamos cansados, mesmo depois de uma boa noite de sono, não porque o corpo esteja exausto, mas porque a mente simplesmente não para. Pensamos no passado, nos erros cometidos, no que poderia ter sido. Pensamos no futuro, nos filhos, nos medos, nas contas, na solidão. E no meio disso tudo, esquecemos do presente, esse instante silencioso que nunca volta. Foi pensando nisso que nasceu este conteúdo. Inspirado na filosofia estoica, vamos embarcar juntos em uma jornada de libertação mental. Não se trata de promessas mágicas. Não se trata de se tornar um monge em um templo distante. Trata-se de reencontrar o equilíbrio que a vida moderna tirou da gente. Hoje você vai aprender, passo a passo, como soltar o que pesa, silenciar o que grita e reconectar com o que realmente importa. Se você sente que está carregando o mundo nas costas, este vídeo foi feito para você. Respire fundo, permita-se e venha comigo nessa jornada de volta à sua própria paz. Porque nunca é tarde para se libertar do excesso e começar a viver com mais leveza. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se fizer sentido para você, inscreva-se e ative as notificações. Estamos só começando. O poder de soltar. Soltar não é esquecer. Soltar não é desistir. Soltar é libertar-se da necessidade de carregar tudo, o tempo todo. E essa talvez seja uma das lições mais difíceis e mais libertadoras que aprendemos quando a maturidade bate à porta. Chega um momento da vida em que percebemos que o peso que sentimos nas costas não vem só do corpo, mas das coisas que insistimos em manter dentro da mente. Expectativas, mágoas antigas, decisões que já não podem ser desfeitas, arrependimentos que se repetem como um disco riscado, pessoas que já partiram, da nossa vida ou deste mundo, mas que ainda ocupam espaço em nossos pensamentos como se estivessem ali, à espreita, nos lembrando do que foi ou poderia ter sido. Durante anos, fomos treinados a manter o controle, a segurar firme, a lutar por tudo, a não largar mão de nada. Mas ninguém nos ensinou a soltar com elegância, a deixar ir o que já cumpriu seu papel. E por isso, a mente vira um lugar congestionado, um trânsito de ideias, obrigações, fantasmas do passado e medos do futuro. A filosofia estoica nos alerta: há coisas que dependem de nós e outras que não. A sabedoria está em saber a diferença e agir com serenidade diante daquilo que não está nas nossas mãos. Quantas vezes você se viu preso em pensamentos sobre algo que não pode mudar? Uma palavra maldita, uma decisão mal tomada, um relacionamento que não deu certo. E mesmo sabendo que não há como voltar, você se vê revivendo, reencenando, reconstruindo mentalmente aquela situação, como se pudesse, com o poder do pensamento, resgatar o que já se foi. Mas isso não é força, é exaustão. Soltar é o oposto da resistência. É dizer, eu aceito que isso aconteceu, e não vou mais gastar minha energia tentando consertar o que está fora do meu alcance. E esse ato, por mais simples que pareça, exige coragem, porque o apego não é só emocional, ele é também identitário. A gente se acostuma com o peso, ele vira parte de quem somos, e largá-lo parece, por um instante, como perder um pedaço de si. Mas não é.
Soltar não é perder. É recuperar o espaço interno que estava ocupado demais. É abrir uma janela na alma e deixar o vento entrar. A mente madura aprende isso com o tempo. Percebe que tentar controlar tudo é como tentar segurar a água nas mãos. Por mais que você aperte, ela escapa. Então, aos poucos, você aprende a respirar mais fundo, a observar sem reagir, a acolher sem se apegar. Isso não significa se tornar indiferente. Muito pelo contrário, significa se tornar presente. Quem vive preso ao que não pode mudar está, na verdade, ausente do agora. E é no agora que a vida acontece. Os estoicos diziam que o sofrimento não vem dos fatos, mas do julgamento que fazemos sobre eles. E esse julgamento nasce, quase sempre, da tentativa de resistir ao fluxo natural das coisas. A natureza da vida é o movimento. Ciclos começam e terminam, pessoas vêm e vão, sentimentos mudam, o tempo transforma tudo. A única maneira de manter a sanidade é acompanhando esse fluxo com graça. Soltar o que não cabe mais. Como uma árvore que deixa cair suas folhas no outono, não porque desistiu, mas porque entende que é preciso espaço para um novo florescer. Se há algo em você que ainda insiste em segurar, um pensamento, uma culpa, uma expectativa frustrada, pare por um momento agora. Respire. Pergunte-se: isso depende de mim? Eu posso mudar isso agora? Se a resposta for não, talvez seja a hora de deixar ir. Não de forma brusca. Não com pressa, mas com respeito. Com gratidão. Porque até aquilo que hoje pesa, um dia foi algo que te ensinou. Mas agora, talvez, já tenha cumprido seu papel. Soltar é a arte de limpar o caminho por dentro, para que a paz possa finalmente chegar e ficar. Um minuto de silêncio. Vivemos em um mundo onde tudo grita. O relógio grita, o celular grita, as notificações gritam. Até o nosso pensamento parece não saber sussurrar mais. A mente virou uma rádio que nunca desliga, transmitindo, sem parar, notícias velhas, problemas sem solução, memórias que não pedimos para lembrar. E é aí que surge uma pergunta simples, mas poderosa. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio? Não apenas sem falar, mas em silêncio por dentro. Muita gente confunde o silêncio com o vazio. Como se parar fosse sinônimo de não fazer nada, e não fazer nada fosse um pecado moderno. Afinal, fomos ensinados que produtividade é igual a valor. Que se não estamos ocupados, estamos ficando para trás. Mas ninguém conta que o excesso de atividade também cansa. Que pensar demais também adoece. E que a mente precisa, sim, de pausas, assim como o corpo precisa de descanso. O silêncio é uma pausa sagrada. Não o silêncio da televisão desligada, nem o da rua deserta. Mas aquele silêncio que nasce quando você, de forma consciente, decide não reagir, não julgar, não correr atrás de respostas. É um minuto em que você não briga com os pensamentos, apenas os observa. Como quem vê carros passando numa estrada. Você não tenta parar os carros, nem correr atrás deles. Apenas observa e deixa passar. Os estoicos chamavam isso de contemplação. Um momento diário de quietude, onde a alma pode se reorganizar sozinha. Eles sabiam que a sabedoria não grita. Ela chega baixinho, quando tudo o mais se cala. E por incrível que pareça, basta um minuto. Um único minuto de silêncio verdadeiro pode ser mais restaurador do que uma hora tentando resolver mentalmente os problemas do mundo. Por quê?
Nesse minuto, você se conecta consigo mesmo. Não com as vozes externas, não com o julgamento alheio, mas com aquele espaço interno onde mora a serenidade. É claro que no começo não é fácil. A mente, acostumada a correr, resiste. Grita ainda mais alto. Mas se você insistir com gentileza, vai perceber que o silêncio é como uma brisa, primeiro sutil, depois refrescante e, por fim, libertadora. Imagine por um instante que sua mente é como uma janela embaçada. Você pode esfregá-la com força, tentando ver com mais clareza. Ou pode simplesmente parar, deixar o tempo agir e ver o vidro se desembaçar naturalmente. Esse é o poder da pausa consciente. E a melhor parte, não exige nada além de presença. Você não precisa ser expert em meditação, nem ter um tapete especial, nem saber mantras em sânscrito. Basta fechar os olhos, respirar fundo e permitir que o silêncio te visite, mesmo que por pouco tempo. Esse pequeno ritual diário, de apenas 1 minuto, pode mudar a forma como você encara o dia. Porque, em vez de reagir ao caos, você começa a responder com calma. Em vez de ser levado pelas emoções, você começa a observá-las com distância. E isso, amigo meu, é um dos maiores sinais de maturidade emocional. Aos 50 anos ou mais, já acumulamos histórias demais, barulho demais, urgências demais. Está na hora de permitir que o silêncio volte a fazer parte da nossa rotina. Não como ausência de vida, mas como espaço para que a vida respire. Então, da próxima vez que o mundo parecer rápido demais, que os pensamentos estiverem te atropelando, que o coração estiver apertado, feche os olhos, respire e permita-se apenas 1 minuto. 1 minuto de silêncio verdadeiro. Porque, às vezes, é no silêncio que ouvimos com mais clareza o que a alma está pedindo. Três. Filosofia estoica no dia a dia. A vida moderna nos oferece de tudo: informação em excesso, distrações em cada esquina, opiniões de todos os lados. Mas o que ela quase nunca nos oferece é clareza. Clareza para distinguir o que é importante do que é ruído. Clareza para escolher onde colocar nossa atenção. Clareza para viver com leveza. É aí que entra a sabedoria estoica. Uma filosofia antiga, nascida há mais de 2000 anos, mas que parece ter sido feita sob medida para os tempos de hoje. Os estoicos, homens como Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio, não viviam em paz porque viviam em isolamento. Pelo contrário, eles enfrentaram guerras, perseguições, perdas, injustiças. Mas mesmo assim, desenvolveram uma forma de pensar que os mantinha firmes por dentro, mesmo quando tudo ao redor desmoronava. E essa força interior não vinha de dogmas ou promessas mágicas. Vinha de algo muito simples: escolher com cuidado o que merecia atenção. Quantas vezes, só hoje, você gastou energia com coisas que não dependem de você? Preocupações como o que os outros vão pensar, notícias que você não pode mudar, conversas mentais com pessoas que nem estão mais presentes. É como tentar apagar incêndios em casas que nem são suas. E enquanto isso, sua própria casa, a sua mente, fica em chamas silenciosas. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade não está em controlar o mundo, mas em controlar o foco da nossa mente.
Não se trata de evitar a realidade, mas de filtrar o que entra no nosso espaço mental. Eles não pregavam indiferença, pregavam discernimento. Porque saber o que ignorar é, muitas vezes, mais importante do que saber o que fazer. Pense na sua mente como uma mala de viagem. Se você tentar levar tudo, o peso te paralisa. Mas se levar só o necessário, cada passo se torna mais leve. A maturidade nos convida justamente a isso, a escolher com sabedoria o que levamos conosco, e a deixar para trás os excessos que nos prendem, especialmente os pensamentos que nada constroem. Uma das práticas estoicas mais eficazes é o chamado controle remoto mental. Imagine que sua mente é uma televisão e que você tem o controle nas mãos. Se um canal está passando tragédias, você assiste por horas? Claro que não. Você muda. Então por que não fazer o mesmo com os pensamentos? Se perceber que está preso num ciclo de preocupação inútil, mude de canal. Volte ao presente. Respire. Reoriente sua atenção para algo construtivo. Outro ensinamento valioso é a visualização negativa. Ao invés de negar o que pode dar errado, os estoicos nos convidam a olhar de frente para isso. O que de pior pode acontecer? Não para alimentar o medo, mas para aceitar o que não pode ser controlado. A partir disso, agir com mais serenidade. Quando você se prepara para a possibilidade da perda, da falha, da rejeição, elas perdem o poder de te destruir. Você deixa de viver à mercê da incerteza e passa a caminhar com mais estabilidade. Isso não significa pensar negativamente. Significa ter os pés no chão e o coração em paz. Aos 50 anos ou mais, já entendemos que não dá para controlar tudo. Mas ainda podemos escolher onde colocamos nossa atenção, nossa energia e nosso tempo. E isso, por si só, já muda tudo. A filosofia estoica não é uma teoria distante. Ela pode ser vivida no café da manhã, no trânsito, numa conversa difícil, num momento de solidão. Ela se manifesta quando você decide não responder à provocação. Quando escolhe ficar em silêncio em vez de discutir. Quando respira fundo antes de reagir. Quando olha para dentro e percebe que a paz que tanto procura sempre esteve lá. A mente desintoxicada não é aquela que nunca pensa, mas aquela que pensa com intenção, que filtra, que escolhe, que respeita seu próprio limite. Talvez essa seja a maior força que podemos cultivar depois dos 50. A força de não se deixar levar por tudo que passa pela nossa cabeça. Três decisões diárias. A vida moderna é um desfile interminável de escolhas. Desde o momento em que acordamos, somos bombardeados com decisões. O que vestir, o que comer, qual mensagem responder, qual notícia ler, com quem falar, onde ir, como agir. É como estar diante de um enorme buffet onde tudo parece importante. Mas, no final, você se serve de muito mais do que precisava e sai da mesa se sentindo pesado, confuso, cansado. Talvez essa seja uma das grandes causas do cansaço mental que sentimos depois dos 50. Não é que falte energia. É que ela está sendo desperdiçada em escolhas que não importam tanto assim. E quando você chega ao fim do dia tentando entender por que está exausto,
percebe que boa parte da sua força foi gasta tentando decidir coisas triviais. Foi pensando nisso que os antigos estoicos nos deixaram uma lição preciosa: menos escolhas, mais clareza. Não se trata de abrir mão da liberdade, mas de reduzir o barulho das decisões inúteis para focar naquilo que realmente importa. E aqui vai uma proposta simples, mas transformadora. Tome apenas 3 decisões conscientes por dia. 3 decisões que orientem seu foco, protejam sua energia e libertem sua mente da sobrecarga. O resto, deixe fluir. Deixe no automático. Deixe para depois. A primeira decisão é sobre o que eliminar. Todos os dias, escolha algo que você não vai fazer. Um hábito que não te serve mais. Um compromisso desnecessário. Uma distração que te suga. Parece simples, mas dizer não é um ato de força. E a maturidade nos ensina que viver bem não é fazer tudo. É fazer o que tem sentido. A segunda decisão é sobre onde colocar sua atenção. A mente é como uma lanterna. Quanto mais dispersa, menos ilumina. Mas, quando você escolhe um único foco, a luz se torna clara, penetrante, eficaz. Decida. Qual é o pensamento, tarefa ou relação que vai receber sua atenção hoje? E, com carinho, silencie o resto. Você não precisa resolver o mundo. Só precisa estar inteiro onde realmente importa. A terceira decisão é sobre como cuidar do seu descanso mental. Sim, descansar também é uma decisão. E não estamos falando apenas de dormir. Estamos falando de criar pequenos refúgios mentais ao longo do dia. Pode ser uma caminhada sem celular, um momento olhando pela janela, uma música suave, 1 minuto de silêncio, algo que tire sua mente da corrida e a leve de volta ao centro. Porque o descanso verdadeiro não é apenas ausência de tarefa, é presença sem pressão. Essas 3 escolhas diárias não são regras rígidas. São âncoras. Elas impedem que você se perca na maré de urgências falsas que o mundo insiste em jogar aos seus pés. E quanto mais você pratica, mais simples tudo se torna. Você começa a perceber que muitos dos dilemas que antes tomavam horas da sua mente não merecem nem 2 minutos do seu tempo. Que se vestir com simplicidade, comer com intenção e falar apenas o necessário são formas de higiene mental. Que viver com menos escolhas é uma forma de viver com mais liberdade. Aos 50 anos, não é mais hora de viver para agradar, para acumular, para provar algo. É hora de escolher com cuidado, com propósito, com alma. De caminhar mais leve, não porque a estrada ficou fácil, mas porque você aprendeu a carregar menos. E talvez, no fundo, o segredo da clareza não esteja em fazer mais, mas em decidir melhor. Cinco. Filtrar pensamentos. Você já se deu conta de quantos pensamentos passam pela sua mente ao longo de um único dia? Milhares. E a maioria, inúteis. Repetitivos. Ruins. É como se a mente fosse uma casa com a porta escancarada, por onde entra qualquer visitante, bem-vindo ou não. E quando você percebe, está sentado no meio da sala, cercado de vozes que não escolheu ouvir, lembranças que não queria revisitar, preocupações que nem são suas. A mente, como qualquer espaço valioso,
precisa de um filtro. Não se trata de controlar cada pensamento, mas de desenvolver a consciência necessária para não alimentar aquilo que te esgota. Porque pensar demais não é o problema. Pensar demais em coisas sem valor, isso sim é veneno. Os estoicos entendiam isso com profundidade. Eles sabiam que a qualidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos pensamentos. E, por isso, treinavam a mente para distinguir o essencial do supérfluo, o verdadeiro do ilusório, o que edifica do que só distrai. Hoje, no mundo das redes sociais, das opiniões ruidosas, dos medos fabricados, essa lição se torna ainda mais urgente. A cada vez que você lê uma notícia negativa, ou entra numa discussão online, ou revive na mente uma mágoa antiga, sua atenção está sendo drenada. E quando a atenção vai embora, vai junto a paz, a presença, o discernimento. Filtrar pensamentos é como fazer uma faxina emocional. É olhar para dentro e perguntar, com honestidade: isso me serve? Esse pensamento me fortalece ou me enfraquece? Ele está baseado na realidade ou na minha ansiedade? E quando a resposta for não serve, solte. Deixe passar. Não o alimente. Você não precisa lutar contra ele. Basta não dar palco. Uma prática simples é imaginar que cada pensamento é como um objeto que alguém joga dentro da sua casa. Se for útil, guarde. Se for pesado, feio, inútil, jogue fora. Ninguém em sã consciência acumula lixo no próprio quarto. Por que fazemos isso na mente? Outro ponto importante é evitar se contaminar com pensamentos alheios. Muitas vezes, o que nos perturba não são nem as nossas questões, mas os dramas que absorvemos dos outros, familiares, redes, notícias, críticas. É claro que empatia é valiosa, mas carregar o mundo nas costas não é virtude, é exaustão. A maturidade traz consigo um privilégio silencioso, o direito de escolher com mais firmeza o que merece espaço dentro de nós. E esse direito precisa ser exercido com coragem. Você não é obrigado a pensar em tudo, nem a resolver tudo, nem a revisitar dores antigas só porque elas bateram a porta. Sua mente pode ser, sim, um lugar limpo, tranquilo, arejado. Mas para isso, você precisa assumir o papel de zelador. Deixar entrar a luz. Fechar a janela quando o vento for forte demais. E tirar a poeira todos os dias, com amor. Lembre-se, aquilo que você permite habitar na sua mente, acaba moldando o seu mundo. Pensamentos são sementes. Alguns florescem, outros sufocam. Aos 50 anos ou mais, já vivemos o suficiente para saber que o silêncio interior vale mais que 1000 certezas. E que proteger a paz mental não é egoísmo, é sabedoria. Então, da próxima vez que um pensamento te incomodar, pergunte: esse pensamento me pertence? Ele me faz crescer? Ou só me cansa? E se a resposta for não, deixe passar. Como uma nuvem no céu. Como um barulho que vem de longe, mas que você escolhe não ouvir. Porque, no final das contas, sua mente é sua casa. E você merece morar num lugar onde haja mais luz do que ruído. Seis menos redes, mais realidade. É curioso como, aos poucos, fomos trocando a vida real por uma versão filtrada dela.
trocar uma boa conversa por mensagens rápidas, trocar o som do vento pelo barulho das notificações, trocar o agora por uma rolagem infinita de conteúdos que, na maioria das vezes, não dizem nada. Você já reparou como tudo parece urgente quando está na palma da mão? Uma foto nova, um vídeo engraçado, uma notícia trágica, uma opinião polêmica. E lá está você, ou eu, deslizando o dedo, com os olhos presos à tela e a mente cada vez mais distante do corpo. Não se trata de demonizar a tecnologia. Ela é ferramenta, e como toda ferramenta, pode construir ou destruir. Mas quando o uso se torna automático, compulsivo, invisível, o que era para ajudar, começa a roubar. Roubar atenção, roubar presença, roubar silêncio. Os estoicos não tinham redes sociais, claro, mas tinham uma clareza que nos falta hoje. A de que tudo aquilo que sequestra sua mente, sequestra também sua liberdade. E liberdade, para eles, não era fazer tudo, era ter domínio sobre si. O excesso de estímulos nos deixa anestesiados. A gente perde o gosto pelo simples, pela pausa, pelo nada. E o problema maior não é o tempo que se vai, é a desconexão com o que realmente importa. Quantas vezes você já se viu olhando para a tela, mesmo sem saber por quê? Quantas vezes deixou de observar o rosto de alguém querido porque estava vendo a vida de um desconhecido? Quantas manhãs começaram com a mente invadida por notícias ruins, antes mesmo do primeiro café? É por isso que precisamos falar sobre desintoxicação digital. Não como modismo, mas como um ato de cuidado, de autocontrole, de reconexão. Você não precisa abandonar tudo e ir morar no campo, embora às vezes isso pareça tentador. Mas pode começar com pequenos gestos. Deixar o celular longe da cama. Desativar notificações que não agregam. Definir horários para checar redes sociais e cumpri-los como se fosse um compromisso com sua saúde mental. Pode parecer exagero, mas experimente. Sente-se à mesa para uma refeição sem o telefone por perto. Caminhe por 5 minutos olhando para o céu, para as árvores, para as pessoas, e não para a tela. Fique em silêncio por um instante sem preencher o vazio com vídeos, áudios, memes. Você vai perceber uma coisa: o mundo real ainda está aqui. E ele é muito mais rico, profundo, bonito, do que qualquer feed de rede social. Aos 50 anos ou mais, nossa relação com o tempo muda. Passamos a valorizar mais o essencial, o verdadeiro, o que fica. E poucas coisas ficam quando vivemos com a mente ocupada demais com o que é passageiro. Não tenha medo do silêncio. Não tenha medo de parecer desatualizado. Porque a verdadeira atualização acontece quando você reconecta com o presente. E não, você não precisa saber de tudo o que acontece no mundo. Você só precisa estar presente no seu mundo. No olhar de quem você ama. No sabor do café da tarde. Na luz da manhã entrando pela janela. Na sua própria respiração. As redes te distraem. A realidade te cura. Desconectar, às vezes, é o ato mais rebelde e mais saudável que você pode praticar. E quando você começa a fazer isso, descobre algo que estava escondido debaixo de tantos cliques. Sua paz estava ali o tempo todo, esperando um pouco de espaço.
7. Respire e reinicie. Em momentos de angústia, de pressa, de sobrecarga, a primeira coisa que esquecemos é de respirar. Sim, respiramos o tempo todo, mecanicamente, mas não respiramos com consciência. E essa pequena diferença muda tudo. Quando você respira de verdade, com presença, com intenção, algo dentro de você se reorganiza. É como apertar o botão de reinício de um computador que está travado, sobrecarregado. De repente, os ruídos mentais se afastam. A clareza começa a voltar. E aquilo que parecia insuportável se torna apenas mais um momento a ser vivido, e não combatido. Os estoicos sabiam que a mente precisa de âncoras. Algo que nos traga de volta para o presente, para o corpo, para o que é real. E não há âncora mais simples e poderosa do que a própria respiração. Ela está sempre com você. Não exige esforço, só exige atenção. A técnica é simples, quase boba, mas funciona. Inspire em 4 tempos. Segure o ar por mais 4. Expire devagar, contando até 4 novamente. E repita, como se estivesse lavando por dentro o excesso de tensão, de pensamentos, de ansiedade. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Sentado no sofá, parado no sinal, deitado na cama antes de dormir. Não precisa de silêncio absoluto, nem de um ambiente perfeito. Só precisa de você com você mesmo. E o mais bonito é que, ao respirar assim, você começa a notar outras coisas. O som ao redor, a sensação do ar entrando e saindo, o ritmo do seu coração. Você volta para dentro. E, ao fazer isso, dá permissão para que sua mente descanse, mesmo que o mundo lá fora continue agitado. É um respiro literal, mas também simbólico. Um lembrete de que nem tudo precisa ser resolvido agora. Que você pode parar. Que parar não é desistir, é se reorganizar. Pense na respiração como uma janela mental. A cada inspiração, você abre essa janela. E a cada expiração, deixa sair o ar pesado, o pensamento tóxico, a urgência inventada. Aos poucos, o ambiente interno se limpa. A mente se acalma. O corpo se realinha. Isso não é mágica. É biologia. É presença. É prática. E, acima de tudo, é escolha. Respirar com consciência é um dos maiores presentes que podemos nos dar, especialmente depois dos 50. Porque, com o tempo, vamos percebendo que a paz não vem de ter todas as respostas. Vem de saber quando silenciar, quando soltar, quando apenas respirar. Não espere pelo caos para lembrar disso. Transforme a respiração em um pequeno ritual de autocuidado. Antes de uma conversa difícil, antes de começar o dia, antes de dormir, ou simplesmente quando sentir que está se perdendo de si mesmo. 3 respirações profundas, feitas com intenção, com presença. É tudo o que você precisa para voltar. E nesse voltar, você descobre que nem tudo precisa ser consertado. Que o silêncio pode curar o que o barulho não resolve. E que o reencontro consigo mesmo começa por algo tão simples quanto o ar. Como dizia Mário Alonso Puig, quem controla sua respiração, controla sua mente. E quem controla a mente, não controla o mundo, mas aprende a viver nele com leveza, com clareza e com dignidade. Oito. Escolha suas batalhas. Com o passar dos anos, a gente aprende, muitas vezes pela dor, que nem tudo vale o nosso tempo.
Nem toda mágoa precisa de resposta. Nem toda crítica merece atenção. Nem toda discussão precisa ser vencida. E entender isso não é sinal de fraqueza. É sinal de sabedoria. A mente madura sabe que a energia é um bem precioso. E que, assim como o corpo cansa, o coração também se desgasta quando é forçado a lutar em batalhas que não levam a lugar nenhum. Talvez por isso, depois dos 50, a gente comece a perceber o peso das pequenas guerras diárias. Um comentário atravessado, uma conversa mal interpretada, uma contrariedade que vira tempestade. E, muitas vezes, tudo isso é alimentado não pela situação em si, mas pela nossa insistência em ter razão. Os estoicos diziam: não é o que acontece que nos perturba, mas a forma como reagimos ao que acontece. E essa pequena diferença muda tudo. A cada novo dia, somos convidados a escolher: vou gastar minha energia reagindo a tudo, ou vou escolher onde vale a pena colocá-la? Pense na sua atenção como um copo d'água. Cada gota é uma escolha. Você prefere usá-las para regar uma planta que floresce? Ou para apagar incêndios que nem são seus? A maturidade emocional começa quando você entende que deixar para lá não é perder, é preservar. Preservar sua paz, sua saúde, seu tempo. Isso não quer dizer que você deva se calar diante de injustiças, ou aceitar tudo de cabeça baixa. Mas significa saber quando agir, e quando simplesmente seguir em frente. Quantas vezes você perdeu horas pensando em algo que alguém disse, e que, no fundo, nem merecia tanto espaço dentro de você? Quantas noites mal dormidas por conta de mal-entendidos que poderiam ser resolvidos com um silêncio generoso? Quantos ressentimentos guardados como se fossem troféus de mágoas antigas? A verdade é que lutar por tudo é perder-se no nada. E quando você tenta vencer todas as batalhas, perde o que tem de mais valioso: sua paz interior. Os estoicos nos ensinaram a aplicar um filtro muito simples diante dos conflitos. Isso ainda vai importar daqui a uma semana, um mês, um ano? Se a resposta for não, então, solte. Deixe passar. Não carregue o que não te leva a lugar nenhum. Porque a vida já é curta demais para ser desperdiçada com ruídos. E, no fim das contas, o que conta mesmo são os momentos em que escolhemos ficar em paz ao invés de ter razão. Escolher suas batalhas, também, uma forma de amor próprio. É dizer a si mesmo: minha paz vale mais do que essa discussão. É colocar limites saudáveis. É reconhecer que a serenidade não nasce da ausência de problemas, mas da presença de sabedoria. Aos 50 anos ou mais, é tempo de valorizar o silêncio que cura mais do que palavras. De honrar o descanso mental como prioridade. De se permitir não reagir a tudo. Ainda assim, continuar forte. Porque a verdadeira força está em saber quando não lutar. E quem aprende a escolher suas batalhas, aprende, finalmente, a viver com mais leveza, com mais compaixão e com muito mais paz. Faça menos, conquiste mais. Durante muito tempo, nos fizeram acreditar que fazer muito era sinônimo de ser importante. Que estar sempre ocupado, com 1000 tarefas e compromissos, era prova de utilidade. Que quanto mais fizéssemos, mais valor teríamos. Mas chega uma hora, geralmente depois dos 50, em que o corpo e a mente começam a pedir um novo ritmo. Não porque você esteja ficando fraco,
mas porque finalmente começou a entender que eficiência não é quantidade. É presença. É intenção. Fazer menos não significa fazer pouco. Significa fazer o essencial. Significa parar de desperdiçar energia com o que é superficial para mergulhar no que realmente importa. A multitarefa, tão glorificada nos tempos modernos, é uma armadilha disfarçada de produtividade. Tentar fazer tudo ao mesmo tempo é como tentar ouvir várias músicas diferentes ao mesmo tempo. No fim, você não aproveita nenhuma. Sua atenção fica dividida, sua mente dispersa, seu corpo cansado, e o sentimento de frustração cresce, porque parece que você está sempre correndo, mas nunca chega. Os estoicos sabiam disso há séculos. Eles praticavam o foco em uma coisa de cada vez. Porque compreendiam que uma mente plena não se constrói com excesso, mas com profundidade. Quando você se dedica por inteiro a uma só tarefa, seja ela grande ou pequena, algo muda. Você sente mais satisfação, mais controle, mais paz. E o curioso é que, ao fazer menos, você acaba realizando mais. Mais com qualidade, mais com calma, mais com sentido. Isso começa com pequenas mudanças. Organizar o espaço onde você vive, por exemplo. Um ambiente cheio de tralhas, papéis e objetos esquecidos interfere diretamente na sua clareza mental. Desfazer-se do que é desnecessário no ambiente é uma forma de dizer à sua mente: aqui há espaço para o novo, para o leve, para o que tem valor. Outro passo importante é aprender a silenciar notificações, agendas sobrecarregadas, compromissos que você aceita por hábito, e não por vontade. Pergunte-se: isso realmente precisa ser feito? Isso me aproxima da vida que eu quero viver? Se a resposta for não, talvez seja hora de tirar da lista. A maturidade é o tempo ideal para redescobrir o valor da simplicidade. De enxergar que viver bem não é viver cheio, mas viver bem vivido. Com tempo para respirar, para saborear, para perceber. A vida não é uma lista de tarefas. É uma coleção de momentos que merecem ser sentidos. E você só consegue sentir de verdade quando desacelera. Fazer menos também é um exercício de confiança. Confiar que você não precisa provar nada a ninguém. Confiar que o seu valor não está no quanto faz, mas no que constrói com o que faz. Portanto, da próxima vez que sentir que precisa fazer mais, se apresse menos. Escolha uma coisa. Faça com calma. Termine. E então, pare. Respire. Observe. Você vai descobrir que há uma beleza rara naquilo que é feito com presença. Aos 50 anos ou mais, você não precisa mais correr para alcançar o que o mundo diz que é sucesso. Você pode simplesmente ir ao seu ritmo. Ainda assim, chegar onde importa. Afinal, como dizia Sêneca, a vida não é curta. Nós é que a desperdiçamos com o que não tem valor. Sua mente não é um depósito. Temos o hábito de guardar. Guardamos papéis velhos, roupas que não usamos mais, caixas vazias, lembranças de um tempo que já passou. Mas o que mais acumulamos, sem perceber, são pensamentos. A mente vira um depósito onde tudo entra e quase nada sai. E, com o tempo, esse acúmulo pesa. Não no corpo, mas na alma. Você já se deitou para dormir. Ao fechar os olhos, percebeu que sua cabeça estava lotada. Lembranças do que fez, dúvidas sobre o que não fez, tarefas para amanhã, conversas inacabadas,
palavras que gostaria de ter dito, ou não dito. Tudo ali, rodando, como se sua mente fosse uma esteira de supermercado que nunca para de passar itens. A verdade é que ninguém nos ensinou a esvaziar, a fazer uma faxina interna, a distinguir o que merece ser guardado do que precisa ser deixado ir. E assim vamos vivendo, carregando caixas mentais que já deveriam ter sido recicladas há anos. A mente se torna um depósito de emoções não processadas, de expectativas frustradas, de pensamentos desnecessários. E o problema não está só na quantidade, está na falta de espaço para o novo. Os estoicos nos lembram: nós não temos controle sobre tudo que chega até nós, mas temos o poder de escolher o que mantemos dentro. Essa é a verdadeira liberdade. E também a verdadeira responsabilidade. Esvaziar a mente não significa esquecer de tudo. Significa criar ordem no caos. Significa dar fim à bagunça invisível que nos impede de sentir leveza. E essa ordem começa com um simples gesto: escrever. Sim, escrever. Antes de dormir, pegue um papel, um caderno ou mesmo uma nota no celular. Anote tudo o que estiver passando pela sua cabeça. Sem filtro, sem organização, sem julgamento. Apenas tire de dentro, como quem tira sacolas acumuladas de dentro de casa. Esse exercício, chamado esvaziamento mental, é mais poderoso do que parece. Ao escrever, você transforma o abstrato em concreto, o pensamento em palavra, a confusão em forma. E, com isso, a mente entende que pode descansar, que não precisa mais segurar tudo. Outra técnica simples é a visualização. Feche os olhos. Imagine seus pensamentos como nuvens passando lentamente no céu. Não tente agarrá-los. Não tente analisá-los. Apenas observe. Deixe que passem. Porque nem todo pensamento precisa de resposta. Nem toda emoção precisa de explicação. A mente não é um cofre. Ela não foi feita para acumular, mas para processar, transformar, escolher. E quando ela fica cheia demais, perdemos a capacidade de discernir. Ficamos mais reativos, mais irritados, mais confusos. Como um quarto escuro, desorganizado, onde tropeçamos em tudo e não achamos nada. Esvaziar não é um luxo. É um hábito, um cuidado, um ato de amor próprio. Aos 50 anos ou mais, já acumulamos memórias, histórias, dores, conquistas. Mas não precisamos carregar tudo o tempo todo. É possível escolher o que permanece e deixar o resto descansar. Como dizia o avô de um amigo: o que você não solta, te pesa. O que você não limpa, te sufoca. A mente limpa é como um jardim bem cuidado. Não é vazia, é fértil. Tem espaço para crescer, para florescer, para acolher o novo. E você merece isso. Merece encostar a cabeça no travesseiro e sentir alívio. Merece dormir em paz, não em combate. Merece viver com menos ruído e mais espaço para ser quem você realmente é. Chegamos ao fim deste caminho. Mas, se você prestou atenção, já deve ter percebido que este fim, na verdade, é um recomeço. Um recomeço mais leve, mais consciente, mais silencioso. Vivemos anos demais acreditando que a mente devia estar sempre ativa, sempre resolvendo, sempre ocupada. Mas ocupação demais gera confusão. Pensamento demais gera exaustão. E, muitas vezes, é no ruído que a gente se perde de si mesmo. As 10 estratégias que você acabou de conhecer não são fórmulas mágicas. São convites, pequenas portas que você pode abrir, todos os dias, para retornar à sua própria presença. Não exigem força física, nem pressa, nem perfeição. Exigem apenas uma decisão: cuidar da sua paz como quem cuida do que é sagrado. Respirar, silenciar, escolher com mais clareza, soltar com mais leveza, fazer menos e viver mais. Limpar a mente como quem varre a alma, com carinho. Aos 50 anos ou mais, a vida convida para um novo tipo de profundidade. Não a profundidade do saber tudo, mas a de se permitir sentir com mais verdade, de olhar para dentro com gentileza, de não mais se exigir tanto, mas se escutar mais, de viver com propósito e não com pressa. E, sobretudo, a vida convida para a maturidade como uma forma de arte. A arte de saber parar.
a arte de não se envolver em tudo, a arte de proteger sua energia, a arte de estar inteiro, mesmo em silêncio. Como dizia Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E se há algo que podemos fazer por nós mesmos, todos os dias, é cultivar pensamentos mais simples, mais claros, mais amorosos. Não para fugir da realidade, mas para vivê-la com mais presença, com mais sabedoria, com mais liberdade. Porque, no final das contas, desintoxicar a mente não é apenas o exercício de higiene mental. É um ato de reconexão espiritual, um gesto de amor próprio, um retorno ao que é essencial. Então, da próxima vez que sua cabeça estiver cheia demais, respire, feche os olhos, escolha soltar, e permita-se voltar ao que sempre esteve aí dentro. O silêncio que cura, a calma que guia, e a paz que você tanto merece.